Eu sou o Marcos Petri e hoje aqui no Diário de um Autista eu tenho uma convidada, que é a Juliana Lanzermayer, e ela vem falar conosco hoje sobre a estimulação em casa, principalmente das crianças autistas. As potencialidades, os desafios e também, né, Juliana, que a gente conversava aqui em off, principalmente, eu queria que tu abrisse até com isso a nossa conversa, é a quebra de rotinas. Sim. Qual que é a preparação que tu dás para o Rafael, para que ele saiba que não tem aula certos dias da semana, são finais de semana, né? Uhum. E, por exemplo, estás aqui hoje, que é um lugar diferente, como é que é essa preparação? Então assim, ó, com o Rafa, normalmente as pessoas costumam usar o ABA. Com o Rafa, eu não segui nessa linha do ABA, né? Então, ele tem a rotina visual, mas escrita. Então, eu tenho, que serve, na verdade, para a casa inteira. Tanto para os meus outros 3 filhos, eu tenho 4 filhos, para quem não sabe. Então, assim, tem a rotina do dia com horários. Quando não tem aula, eu apago toda a rotina, que nem hoje para vir para cá. Eu apaguei toda quarta-feira. Não tem nada escrito. Então acaba havendo uma quebra na rotina de todos. De todos. Porque assim, ó, fica visual, escrito, não com imagens, para todos. E aí, como a gente vinha pra cá, eu já desde domingo dizia pro Rafa assim, Rafa, na quarta-feira a gente vai na casa do Marcos. Como ele sabe quem é o Marcos, né? Então, pra ele já associou, tipo, que ia ter um passeio na casa do Marcos. Tudo é feito verbalmente. Tudo. A tua mãe também fazia muito isso quando tu era pequenininho, né? Sim. De, tipo, ia colocar a meia, estamos colocando a meia, a cueca, o short, a camisa. Eu faço muito isso com o Rafa também, verbalizando tudo pra ele. E antecipadamente, que nem a gente estava vindo pra cá. Eu dizia pra ele, Rafa, a gente tá indo na casa do Marcos. Então, ele compreende isso e fica mais fácil pra lidar com a ansiedade. E o bacana, Juliana, que eu percebo é que, de uma certa forma, é para casa inteira. Para todo mundo. Essa rotina, para que é interessante ressaltar assim que não há uma preparação muito grande só pelo fato de o Rafa ser autista. Sim. Né? Na verdade, virou uma rotina e um hábito da casa, sabe? Até pra gente, porque queira ou não, Marcos, todo mundo precisa de rotina. Mesmo a gente que é pai e mãe, os meus outros filhos, a gente precisa ter uma rotina para conseguir fazer tudo o que a gente quer fazer. E a gente precisa trabalhar nas quebras dessa rotina também. Exatamente, porque nem tudo vai acontecer também como a gente espera. E aí quando tu vê, e aí entra o fato de eu não usar tanto a imagem, mostrar sempre a imagem, embora o Rafa goste, né? De falar, de conversar, porque às vezes a gente está num local que teve uma quebra de rotina, mas não tem como mostrar uma imagem. Isso. E é mais difícil, então e se aí falar... tu acabas apresentando para ele o que vai acontecer no dia a dia, Isso fora de mesmo. casa também. Isso mesmo. Como tu falaste, ninguém vai explicar que agora quebrou a rotina. Né? Em casa tu podes, o ambiente Exatamente. É controlado, mas fora é importante que se diga que não é assim. Exatamente. No shopping, no Até porque cinema. tu pode chegar, por exemplo, num cinema, tu te programa para ir no cinema. Tu antecipa isso pro teu filho. Chega no cinema, tá fechado. E aí? Sabe? Tipo, não tem cinema. Aí o que eu faço? Tudo verbalizando. Dizer, ó, o cinema fechou, não tem como ir, nós vamos fazer tal coisa. Substituindo aquilo que ele iria fazer. Então, verbalizando de uma forma sucinta, ele vai conseguir compreender. E isso, tu achas que é um impacto que se sente rápido ou é um processo demorado para sentir? Tu diz na construção para que ele entenda isso, certo. ou já na hora que eu estou fazendo ele com ele? Na construção para que ele entenda e não só entenda, sabe? Assuma como hábito que a rotina pode mudar. Eu acho que é um crescimento, porque assim, primeiro tu começa com imagens, né? E depois tu vem para a parte verbal. Para chegar nesse ponto de tu conseguir verbalizar e não usar a imagem, tu precisa antes ter construído um hábito de sempre verbalizar para ele o que ele espera, né? Então, eu acredito que é construído e para o entendimento, depois que isso vira um hábito, é mais tranquilo. Ele consegue entender e se estabilizar. Tem muitas rotinas do Rafael que viraram hoje hábitos?
Ah, bastante. A questão da escola, por exemplo, de manhã. Ele acorda às 6h30, ele já sabe que ele vai para a escola, eu verbalizo, mas assim, se eu não verbalizar, ele já meio que se condiciona àquele ritmo. 8, por exemplo, ele dorme, tem rotina para dormir. Então, 8 horas, ele vai para a cama. Não precisa, ele já sabe direitinho, não precisa nem olhar no relógio e ver que é 8 horas. Mas houve uma fase de transição, por Sim. exemplo, que ele não aceitava essa nova rotina e ficava conflitante com o que ele já fazia, ou ele foi aceitando de uma maneira sempre natural? Natural. Natural até porque, assim, ó, quando a gente colocou essa rotina, ele ficou mais tranquilo. A rotina traz um certo conforto. E a quebra de rotina também é importante, porque senão a tendência é querer fazer só o que ele quer. Isso. E aí, o que me levou a propor até esse tema para ti é pensar no futuro a curto prazo das pessoas autistas. Como nós falávamos, o mundo ele não tem um controle. Exatamente. Não, o mundo não vai se adaptar às diferenças em si. A gente vê como é difícil fazer a própria inclusão, né? Então, quanto mais a gente conseguir, dentro de uma certa zona de conforto do autista, verbalizar, falar com ele para que ele entenda e que também se sinta confortável, melhor. Ah, Juliana, senão ninguém se adapta. Eu sempre sou da tese de que muito da inclusão parte da pessoa autista. Exatamente. Não sei se tu concordas com essa mesma tese. Como dizíamos, o mundo, né, não vai se adaptar sempre. E quanto dessa rotina e quebra que nós estamos tratando aqui, tu vês que é importante para a interação do autista com o mundo? Eu acho que é fundamental. Claro que não uma quebra de rotina em excesso, né? Mas, por exemplo, todos os dias, pelo menos uma ou duas situações eu coloco de desafio para o Rafa de uma quebra de rotina. Ah, desafios. De desafios para ele se adaptando. Interessante. E isso é legal, porque, por exemplo, situações que antes ele não conseguia se adaptar, hoje se tornam mais fáceis. Por exemplo, uma coisa bem simples. Na cama, eu coloco o travesseiro nos pés da cama. Aí ele vai lá, ele olha, aquilo já deixa ele meio desconfortável, né? Ele vai lá e bota de volta. Botar o copinho dele do lado contrário. Fazer uma outra rota, tipo caminho da terapia, não passar pela mesma rua. Passar por uma rua diferente, eu digo. Isso é interessante. E isso é legal, porque cria essa coisa dele. Tem, claro, que gera uma certa ansiedade, porque tu já meio que traça um caminho. O autista tem muito disso, né? Isso. De buscar sempre da mesma forma. E quando tu tira da zona de conforto, é como se tu conseguisse diminuir e atenuar as crises. Perante ao diferente, ao que não segue tanto a rotina. Isso. E daí é uma quebra de rotina que se torna produtiva, né? Exatamente. Por exemplo, hoje vindo aqui, né? Porque é uma quarta-feira, no meio da semana, num dia que ele tem terapia. Então, assim, teve várias quebras de rotina. E ele mas que ele tá super aprendeu vários comportamentos que não eram esperados, exatamente, né? Fora o tempo no carro, porque para vir até aqui deu 2 horas e pouquinho. Então, assim, foi extremamente tranquilo. Por quê? Porque a gente vinha conversando, mostrando para ele que a gente estava fazendo um passeio. Ah, então é preparar durante também a rotina nova. Exatamente. Não é só preparar para a rotina nova, mas durante conversando. E a mesma coisa que eu faço com o Rafa, eu faço com os meus outros filhos. Então se tornou um hábito. Isso é muito importante. Porque muitas vezes se prepara exclusivamente o autista. Exatamente, como se fizesse um material diferenciado para ele. É isso. E dá para fazer dentro da dinâmica da casa. O que eu vejo é assim, que muitas pessoas acabam, até por desinformação, tratando seus filhos neurotípicos normalmente, e aí, não, agora vamos focar nesse que é autista, esse é muito mais frágil, e quando na verdade isso se chama capacitismo. Exatamente, porque dá para trabalhar tranquilo. Eu tendo 4 filhos, eu consigo trabalhar com todos de formas iguais. Obviamente que uma outra coisa eu tenho que adaptar ao Rafa, mas não é uma adaptação tão diferente do que eu faria com outro filho meu que tenha dificuldade. Isso. Sabe? Então dá para fazer isso.
E outra coisa que me chamou a atenção, eu estive no Facebook antes dessa nossa conversa e eu tive contato lá com o material das rodas de conversa. Eu quis saber assim, o que tem impactado nas quebras de rotina, essas rodas de conversa? Vocês falam sobre troca de rotina? Assim, ó, a roda de conversa fala daquela que a gente fez a live no Facebook, né? Sobre com as mães. Esse é um evento... Na verdade, o que a gente tentou fazer? Um encontro de mães de autistas, uma vez por mês, onde a gente se reúne para falar sobre particularidades dentro do autismo, que nem o primeiro encontro oficial foi sobre apraxia. Então, algumas mães se reuniram e a gente conversou e trocou informações sobre apraxia. Porque o que acontece? Muitas vezes, nós mães acabamos tendo que virar especialistas em autismo, as próprias terapeutas dos nossos filhos. Então, a gente acaba indo em congresso, em conferência, em palestras para aprender sobre o assunto e trocar com outras mães, porque nem todo mundo tem condições de pagar terapias, sabe? Então, essa troca de conversa, essa roda de conversa, ela tem muita troca, muita informação, que a gente aprende com o dia a dia, com os nossos profissionais, cada uma tem um profissional diferente, com as palestras, com os teus vídeos, com outros autistas que fazem também live e falam muito pra gente. Então, a primeira foi sobre apraxia e a próxima até a gente vai fazer relacionada a como as mães se sentem depois do diagnóstico. Ah, sim. E que não deixa de ser o assunto que a gente está tratando aqui, porque é uma quebra de rotinas. Exatamente. É um dia atípico que essas mães estão tendo para realmente conversar e trocar informações. Então, a gente faz uma vez por mês, geralmente nas sextas-feiras à noite. Aí, quem for até de Blumenau e região, geralmente os encontros são em Blumenau. E o bacana é que, assim, todo mundo tem como colocar a sua opinião, discutir sobre o que deu certo, o que não deu, aonde buscar ajuda. E a gente, de vez em quando, traz um profissional para fazer uma mediação nessa conversa. E tu consegue perceber, assim, um antes e um depois desses grupos de conversa? No esclarecimento, talvez, das mães? É muito bom. E na maneira como elas lidam com o transtorno do espectro autista? É que, assim, quando tu encontra outras mães que estão passando pela mesma situação, te dá um conforto muito grande, te torna mais forte, tu te sente mais motivada, é fundamental. Fundamental. E principalmente, assim, ó, tu vê que muitas vezes com uma dica de outra mãe tu consegue resolver o problema do teu filho. Isso. Que nem o cortar o cabelo do Rafa. Foi um trabalho com terapeutas e dicas de outras mães que foram fundamentais. Então, às vezes, uma outra mãe tá passando esse problema e não tá resolvendo. Eu digo, fiz isso e dá certo. Então, aquela teoria do 1%, né? Aquele jeitinho a mais, aquele olhar a mais, eu acho que é isso que vocês fazem. Exatamente. Embora vocês não tenham tocado ainda, eu acredito que vocês vão tocar no assunto rotina e quebra de rotina, vocês indiretamente estão contribuindo para isso. Exatamente, porque cada uma traz a sua vivência. E quando a gente junta várias vivências, tem um aprendizado incrível. E eu acho que é nossa tarefa, né, fazer com que isso flua, vá mais para frente, seja em grupos de conversa, ou quem tiver acesso pode fazer através da internet, pode fazer através da sua casa mesmo, e fazer com que esses desafios que a gente conversou aqui sejam potenciais, né? Uma outra coisa que até seria legal falar, como eu faço muitas lives ao vivo do Rafa, quando eu tô fazendo alguma atividadezinha com ele, até para que outras mães consigam tirar isso de referência, uma coisa que eu descobri é que o Rafa adora ser filmado. Então, quando eu vou fazer qualquer atividade que ele sabe que ele tá filmando, ele faz bem melhor. Ele gosta. É um incentivo. Porque é tudo verbalizado, mas ele tá se vendo fazer. Então isso chama atenção. Verbal e visual. Exatamente, porque tu conseguiu construir as duas coisas. Na verdade, agora cabe um comentário, sabe? O ser humano tem vários canais de aprendizagem, que é o visual, o auditivo, a fala. Então, tu acabas englobando tudo isso, mas o dia a dia, que ele sabe que não vai ser uma rotina. Exatamente. Tanto é que a rotina principal do Rafa é acordar, ir para a escola, o almoço e ir dormir. Dentro de todos esses outros horários, há uma flexibilidade.
E hoje ele aceita tranquilamente. Tranquilamente. Foi um processo de formiguinha que a gente chama, que é de pouquinho em pouquinho, e fazendo de pouquinho em pouquinho até que ele criasse esse hábito. Para que não haja uma sobrecarga também. Exatamente. Isso é importante de falar. Muitas pessoas têm o autista como indivíduo metódico, um quase robô, assim, Exatamente. E aí eles acham que nada pode ser diferente. Por outro lado, tem outras pessoas que dizem, vamos introduzir diferença no mundo do autista e fazem de supetão. Que não é legal, que né? também é uma postura que prejudica. Exatamente, porque eu acho que a surpresa nesse caso não é interessante. Precisa verbalizar, precisa antecipar. Eu acho que é o principal. E fazer o que tanto tu já falou no canal, quanto a tua mãe, de, por exemplo, na hora do banho, fala o que você tá fazendo. Verbaliza tudo, fica muito mais fácil. Tipo, tá lavando a perninha, tá lavando o bracinho, tá lavando a cabeça. Conversa, porque muitas vezes o que acontece? Ele não vai entender, então eu não vou falar. Sabe? Não, tem que verbalizar a rotina do dia a dia, tipo, leva tua roupa suja no cesto de roupa, que nem quando eu disse pra ele que tava comentando da máquina de lavar, né? O Rafa separa a roupa, então assim, ele coloca a roupa branca com branca, colorida com colorida, e as escuras, e depois coloca na máquina, e coloca o sabão, e coloca o amaciante, tudo na sequência, que é o que ele gosta de fazer na sequência, mas tem coordenação motora, a parte visual, a parte de seguir a rotina, né, a sequência, então tudo isso é importante. Então, além de tu dares a quebra de rotina para ele, olha quantas outras possibilidades tu acabas trabalhando. Exatamente, né? Em casa a gente tem um monte de ferramenta. Verdade, a gente só precisa de um olhar um pouquinho mais estreito para algumas áreas. Exatamente, e com paciência, né? Precisa ter paciência, vontade e não desistir. Esse é o principal. Eu acho que a rotina sempre vai nos apresentar desafios e também potencialidades. Exatamente. Me marca, né, Juliana, uma fala de um especialista que eu vi numa transmissão ao vivo pelo Facebook, um especialista em exercícios físicos, natação mais precisamente, que ele dizia que pode-se considerar o caminho de superar dificuldades ou as dificuldades que se tem. Exatamente. Né? Tem duas posturas. E eu acho que usando a casa como um treinamento, a gente está desenvolvendo e superando as dificuldades que se tem, não falando das dificuldades. Exatamente, porque se tu parar para pensar, muitas mães até dizem, né, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia e eu não tenho como pagar terapeutas. Mas, gente, a tua própria casa é um espaço de terapia contínua. Sabe? Porque lavar louça é um estímulo para o autista, molhar, mexer na água, passar a esponja. Então, assim, tem tanta coisa que tu pode usar como estímulo. É uma integração sensorial. Exatamente. Tu tá trabalhando a integração sensorial num todo, tu tá verbalizando, tu tá mostrando para ele várias vivências e isso é muito importante. E tá quebrando e reconsiderando a rotina sempre. Exatamente. Condicionando o método pelo qual o autista vive. E assim, é muito importante que se confie no potencial do teu filho. Que acredite que ele é capaz. Porque se a gente ficar olhando, tipo, que pena, ou ele não entende, ou ele não vai conseguir, ou isso é muito difícil. Não. Tudo é treino, paciência, dando oportunidades, que eu sempre falo nas palestras, né? Dar a oportunidade. Eu acho que isso é o principal. Ninguém vai saber fazer tudo se não tentar, se não experienciar. Isso se não experienciar, como é que tu vai saber? Até para os neurotípicos isso é importante. Claro. Eu tinha um professor, Juliana, que na faculdade ele dizia assim, eu com aquela pilha de não conseguir emprego, moro em cidade pequena, e o professor disse, tá, Marcos, mas tu não consegue emprego por causa de experiência, mas alguém já te deixou trabalhar para ter experiência? Se ninguém te deixar trabalhar, não vai ter experiência nunca. E eu fiquei pensando, agora me retorno esse pensamento com essa tua fala. Oportunidade. E no nosso caso aqui, para esse vídeo, oportunidades diferentes a cada dia. E que condicionem o autista aos percalços da vida e o bom da vida também. Então foi isso, pessoal.
muito obrigado por terem acompanhado. Essa foi a nossa convidada especial, a Juliana. Júlio, muito obrigado. Eu que agradeço pela convite, energia, pela disposição. Lisonjeada. Um abraço para todos vocês. Até uma próxima conversa, até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau! Tchau, pessoal.